O outro lado na história é que esse discurso de apenas conseguir conviver com o outro, né, me remete a teorias norte-americanas, europeias, nazistas e eugenistas, que foram muito presentes nessas sociedades da década de 50, 60, mas que até hoje são presentes. Até hoje essas teorias estão presentes nessas sociedades. Então, qual é a diferença de um jovem da década de 50, eugenista norte-americano, de dizer eu só convivo com o branco porque o branco é superior, porque o branco tem a missão de povoar esta nação, e o branco de um determinado segmento ainda, o branco puro, né? Porque, na verdade, não pode esquecer que não é só o branco, é o branco puro. Na visão eugenista, esse sujeito é mais elevado. É mais elevado que o negro, é mais elevado que o índio, é mais evoluído que todos os outros. Então, não me parece que tem muita diferença desse discurso, dizer esses sujeitos são sujeitos especiais para conduzir a nossa nação. Até hoje esse é um problema na sociedade norte-americana. E também não é diferente do discurso nazista, em que o judeu não era do mesmo nível. E aí, tanto no discurso nazista quanto no discurso eugenista norte-americano, você tira da frente também. Você tira da frente matando, você tira da frente excluindo, você tira da frente eliminando esse sujeito que supostamente também estaria atrapalhando a missão dos brancos criar uma sociedade civilizada. Basicamente, os dois conceitos são idênticos, só que um carrega os termos, se assim eu posso dizer, do mundo, sociais, até envolvidos numa roupagem filosófica, etc. E o outro carrega termos místicos de seitas norte-americanas. Isso é um problema em si. Né? E eu vi nas minhas pesquisas que não só nós fizemos essa crítica, porque essa mensagem foi difundida no mundo inteiro, né? Mas o mundo inteiro fez críticas, os franceses fizeram críticas, etc, 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 porque isso é altamente problemático. Eu não só digo que os espíritas teriam que olhar com um pouco mais de razão e bom senso para isso, como todo mundo, porque não faz o menor sentido. É só quem não conhece essa história para não perceber que isso é fruto de uma cultura, e de uma cultura enraizada no mundo, de uma cultura que vem em roupagem mística. Estamos de volta com a segunda parte do nosso debate, hoje tratando das crianças índigo. E no bloco anterior eu deixei uma questão para a Márcia. Será que Jesus não teria sido uma dessas crianças que vieram estabelecer uma nova era no planeta Terra? Márcia? Evidentemente que não, né? Mas antes de falar de Jesus, eu só quero, com respeito ao bloco anterior, deixar bem claro a importância que hoje a religião dá ao diálogo com a ciência. Então, se você pegar a teoria evolucionista do Darwin e ficar ali na teoria evolucionista pura, então ninguém dá aquilo que não tem. O macaco vai passar milhões de anos e ele vai continuar sendo macaco. Então, me desculpe quem está em casa, a gente não vai aprofundar, senão vai fugir do foco do debate, mas junto com a teoria evolucionista do Darwin, a gente leia o livro que se chama O Fenômeno Humano, do Teilhard de Chardin. Então, junto as duas coisas, você vai ter o aspecto religioso e o aspecto da ciência, que unindo dão a resposta segura, necessária e verdadeira que todo ser humano busca. Com respeito a esses espíritos exilados ou de outros planetas que vêm para cá, porque a Terra é um planeta de expiação, não estou querendo ser desrespeitosa, tá, Norberto? E nem falar de maneira pejorativa, mas não tem sustentação, não tem base. Um ser meramente espiritual, um espírito livre, tem que encarnar a primeira vez para passar por todas as falhas, né, da matéria, por todas as falhas que nós, seres humanos, temos. Então, para que um espírito meramente espiritual e livre, que não poderia ter nada para evoluir, porque espírito não evolui, quem evolui é a espécie humana por gerações, por que um espírito vai encarnar a primeira vez para começar um processo de vidas sucessórias que lá sabe quando vai se terminar? Pela explicação lógica da evolução das coisas, aproveitando a própria teoria do Darwin, Márcia. Tá, não, mas espera aí que eu preciso responder o que ele perguntou de Jesus.
Jesus, como toda criança, na Bíblia fala, crescia em tamanho e em sabedoria. O exemplo dentro da casa de pais que ensinaram para ele valores que todas as famílias deveriam ser o principal ponto de referência e o principal ponto de exemplo. Não adianta colocar Jesus como exemplo, você concorda, Norberto? Numa casa onde a mãe se prostitui e usa droga, onde o pai é um assaltante. Mas aí usa é que droga. Jesus tem que ser o exemplo. Então, se eu tenho 5 dedos e corto um mindinho, não adianta cuidar do dedão. Mas então a família ou a religião, alguém tem que mostrar para a criança esse modelo Jesus. A principal responsável de início seria a família. Agora, se a família deixar essa lacuna, nós poderíamos buscar juntos como levar Jesus às pessoas, uma vez que ela não encontra na família, né, esse encontro com Jesus, essa experiência de Jesus. Agora, realmente, Jesus não pode ser classificado como uma criança prodígio, como um menino índigo, uma vez que é só uma rotulação, como o próprio Norberto Gavioli aqui se expressou muito bem, é uma rotulação de um número de crianças que sempre existiram. Agora, quero insistir nessa ideia que eu estou falando. Não existia a penicilina, hoje existe. Não existia a vacina para o H1N1, hoje existe. Está se pesquisando uma vacina eficaz contra os 4 tipos de dengue. Está se pesquisando a cura do câncer. Existe vacina contra a raiva? Existe vacina contra ódio? Deixa eu concluir meu raciocínio. Isso é compartimento espiritual. O ser humano evolui por gerações e não por vidas sucessivas. Agora, eu, Márcia, individualmente, quando eu nasci, eu era nenezinho lá de 1 ano, se eu ouvia um não, eu chorava. Então, os pais deveriam ter me educado para eu respeitar meus brinquedos, para eu respeitar os adultos, para eu respeitar os meus vizinhos, para eu não sair por aí pichando coisas dos outros. Então, é educação. Norberto. Educação é no núcleo da família. E, então, a família, o Estado e a religião são os responsáveis para porem normas e darem instrumentos para que o ser humano seja bom, se comporte de determinada maneira e transforme esse mundo num lugar melhor para todos. Norberto, você acredita também que as características de Jesus, elas foram advindas apenas da educação ali dos pais? Tem que responder já, então vamos responder. Não, aqui não foi isso que eu falei, só isso. Independente disso, Jesus veio pronto? Ou ele se fez? Ele se fez em 33 anos, que foi o período que ele nos deixou. O conhecimento dele foi só adquirido naquele país em que não existia nada de ciência, de tecnologia. O que ele nos trouxe? Moral. Onde ele conseguiu essa moral? Num país em que guerreava, num grupo que continua guerreando até hoje, brigando até hoje. Árabes e judeus estão ali encostadinhos, ombro a ombro. Então, o desenvolvimento moral não se adquire do desenvolvimento, estou dizendo desenvolvimento do zero a se tornar um ser angelical, que entende Deus e que respeita o próximo. Não tem condições de se adquirir em 80 anos de vida. Não dá para isso. Então, essa evolução, ela é lenta e gradativa. E, voltando um pouco atrás, se não houvesse o processo reencarnatório, que é o nosso tema recorrente, que vai dar sustentação à nossa crença no processo evolutivo, aquela casa em que você falou que o pai é drogado e a mãe é prostituta, alcoólatra, ambos morrerão. E o filho, criado naquele meio, consegue suplantar tudo isso e
tem um grande desenvolvimento moral, por conta própria. O que vai acontecer com esse papai e essa mamãe? Vão ser designados por fogo do inferno, daí ad eterno? Será que Deus não é bom o suficiente para permitir uma nova chance? Essa nova chance se dá através do reencarne neste planetinha chamado de expiação e provas. Você, meu filho, você, minha filha, errou no procedimento, na orientação do seu filho. Tá? Quem que vai fazer isso? Os espíritos benevolentes que vão orientar esses defuntos lá na espiritualidade. Aí eles vão ouvir catecismo, vão ouvir historinhas, vão nos cultos, vão aprender a se desenvolver moralmente. Aí eles vão fazer um teste. Vocês já se acham aptos a reencarnar e ter um novo filho, viver junto numa nova família? Ah, concordamos. Então vocês vão reencarnar. Aí eles reencarnam e têm a oportunidade. Eles vão ter que ter a prova. Vão fazer uma nova prova, porque eles repetiram de ano. O filho foi aprovado. Apesar de viver num lar totalmente desequilibrado, o filho se saiu muito bem. Hoje é um cientista renomado, ganhou um monte de dinheiro, está fazendo caridade. E os pais? Terão a chance de reencarnar. Quando? Não sei quando, mas virão. Para quê? Para provar que, ao aprenderem na espiritualidade, comprovarão aqui no físico. Norberto, obrigado. Márcia, antes da gente ir para o intervalo, eu vou dar a oportunidade de você corrigir a minha conclusão, que eu tirei equivocadamente, não? Sobre que todas as qualidades de Jesus teriam vindo apenas da educação dos pais. Pode me corrigir de maneira bem rápida antes da gente ir para o intervalo. O grande mistério de Jesus, que ele é verdadeiro Deus e é verdadeiro homem. Então, quando homem, ele sentia fome, ele sentia frio, ele não sabia, ele perguntava. Mas esse lado divino dele foi se revelando aos poucos para ele mesmo. Então, ele veio para mostrar aquilo que nós já dissemos aqui, que ninguém via, que era o próprio Deus. Então, Deus amou tanto o ser humano que ele se fez homem e como homem ele se mostrou, ele se revelou. Então, toda a doutrina revelada por Cristo é divina. A diferença de nomenclatura entre a doutrina espírita e a doutrina católica é que nós, os católicos, dizemos Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é Deus feito homem. E os espíritas, geralmente, a maior parte dos que eu conheço, se referem a Jesus como o mais desenvolvido dos seres humanos. Uhum. Norberto, se a gente entender que alguns espíritos superiores poderiam reencarnar aqui para ajudar na evolução do planeta, partindo da ideia que há uma justiça divina aí, de equilíbrio, a gente pode entender que alguns espíritos inferiores também reencarnariam aqui para tentar evitar esse progresso? Eu peço para você responder daqui a pouco, porque a gente vai para um breve intervalo e já volta.